aqueles que estão aqui conosco, que também estão desejosos de partilhar desses momentos, e também gostaria de cumprimentar a cada um daqueles que estão conosco, porque nós sabemos desta boa intenção, desta boa disposição que o nosso Deus nos está dando, de nós, bem no início do dia, antes de clarear ainda o dia em alguns lugares, nós estamos aqui para raciocinar, para ter os momentos de comunhão entre um com o outro, mas também nós estarmos aqui desejosos de rememorar este assunto tão importante do que significa uma ofensa ao nosso Deus. Nós sabemos que temos o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para que nós possamos, então, estar de acordo com Deus. Porém, se nós temos uma heresia conosco, nós vamos ter muita dificuldade em compreender precisamente o que é o Evangelho. Se nós temos uma ideia de que o nosso Deus fica ofendido por uma razão de que ele não está sendo ofendido, isso pode, então, nos desviar totalmente do caminho que nos leva àquilo que significaria a justiça de Cristo. Então, nós sabemos que o nosso Deus e Pai está sendo hoje julgado. Nós sabemos que o inimigo de Deus colocou calúnias sobre ele, e a calúnia significa precisamente isto, de que ele está acusando Deus Pai de que é impossível o ser humano viver uma vida sem que ele venha a ofender o nosso querido Deus. Ele está dizendo que isto é impossível. Então, nós precisamos compreender bem o que significa esta ofensa ao nosso Deus. Quando é que nós realmente estamos colocando essa tristeza no coração do nosso querido Deus e Pai. E o que que nós temos visto? Nós temos que, quando nós tivermos uma compreensão incorreta do que é o Evangelho, do que é o pecado, nós vamos ter uma compreensão totalmente vesga a respeito do que significa o plano da salvação. E quando nós temos o conceito correto do que é o Evangelho, então nós podemos nos enveredar por aquele caminho que nos leva à compreensão da justiça de Cristo pela fé, da mensagem de 1888. Então, nós sabemos que o inimigo trabalha assim, de forma constante e incansável para que o ser humano não venha compreender a mensagem que Deus tem, a mensagem de libertação do pecado e a mensagem de que um dia nós possamos estar com Ele lá na pátria celestial, começando agora, enquanto nós estamos aqui, desejosos de que Jesus Cristo venha viver a sua vida em nós. Então, como o inimigo está sempre disposto a fazer as suas maldades, ele então inventou uma corrente que hoje ela vem obtendo a grande aceitação por parte daqueles que se interessam pela Bíblia, de que o pecado ele seria alguma coisa como entende que está intrínseca em nós mesmos e que não tem forma nenhuma de nós resolvermos este assunto. Existem, então, duas correntes, e essas correntes elas são antagônicas. Uma, ela está querendo nos informar, e esta corrente ela tem o seu maior adeptos dentro do catolicismo. O catolicismo ele ensina o pecado original, como se nós tivéssemos, quando Adão fez aquilo que não devia ter feito, que isso teria colocado alguma culpa dentro de nós. Nós ficamos, entendendo assim, admirados e, ao mesmo tempo, indignados com este tipo de compreensão. Mas, então, existe uma dessas correntes que ela define o pecado como a nossa natureza, aquilo que nós somos, as nossas tendências ao mal já seriam ter uma ofensa a Deus. E nisso aqui a gente chama a atenção
para aquilo que aconteceu com o Lutero. O Lutero também ele era um monge católico, e como monge católico ele também veio a concordar com esta definição de pecado, que o pecado seria o pecado original. Ele escreveu assim, que o pecado seria como a barba, que pode ser aparado, mas não pode ser eliminado. E a outra corrente, que é aquela que nós partilhamos esta compreensão, é aquela que define o pecado apenas como uma escolha, nada mais do que uma escolha consciente. Quando nós fomos ofender a Deus de forma consciente, agora sim nós estamos com culpa. Antes disto, nós não temos de forma nenhuma culpa. E também, se porventura nós viermos ou estivermos fazendo alguma coisa que não é do agrado de Deus, não é da vontade de Deus, mas nós estamos numa situação inconsciente, ou se for algo que for involuntário, como se fosse assim, um gesto assim rápido e brusco, sem entender que a gente tenha tido condições de pensar, nós ainda sabemos que Ellen White nos coloca de que estes atos, eles não são ofensas a Deus, e logo mais nós vamos ler, então, esta citação. Então, quando nós vamos, então, agora ver quantos adeptos existem destes que definem que o pecado seria a natureza, aquilo que nós somos, as nossas tendências ao mal, essas já seriam uma ofensa a Deus. Esta linha de pensamento, ela vai nos levar àquilo entender que é a natureza humana de Cristo. Porque se porventura a minha natureza, a natureza humana, as tendências ao mal, já seriam uma ofensa a Deus, então Jesus Cristo, obviamente, teria vindo com a natureza do Adão antes da queda. Porém, se porventura, então, e como de fato é que Jesus Cristo veio com a natureza do Adão depois da queda, porém, como as tendências ao mal, elas não são pecado, então Jesus Cristo poderia ser precisamente da nossa condição. Ele veio entender até o fundo do poço aonde nós estamos. Nós vamos ler alguma dessas citações aqui, que elas são aquelas que são defendidas por esses expoentes dessa corrente, que sustentam, mesmo dentro do movimento adventista, a maior parte absoluta do movimento adventista hoje define o pecado como natureza, aquilo que nós somos, por causa que essas doutrinas católicas, elas vieram a ser esposadas e encontraram local, e elas encontraram espaço para elas serem introduzidas dentro do movimento adventista. Então, nós vamos ler alguma dessas, e aquilo que está nesse quadro agora, nós vamos ler, ele diz assim, o pecado. Então, não é apenas aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos. Então, se eu sou um pecado, então não existe forma nenhuma de eu deixar de ser, porque eu só deixaria de ser, então, um pecado no dia em que eu fosse morrer. Um outro ainda definiu assim, o pecado é mais do que um ato, é também uma força, um princípio, um poder que reside em nossas naturezas pecaminosas. Outro, todos nós viemos ao mundo corrompidos com o contágio do pecado. À vista de Deus estamos corrompidos e poluídos. A impureza dos pais é transmitida aos seus filhos. Todos são originalmente depravados. E agora veja aquilo que está em negrito nisto. A culpa provém da natureza. Nossas naturezas humanas que herdamos de Adão ao nascer tornam-nos pecadores. Ou seja, é aquela ideia de que nós não somos pecadores a partir do instante que nós ofendemos ao nosso Deus conscientemente. Não. Eu digo, ter um pecado que gera culpa. Nós seríamos pecadores a partir da hora em que nós nascemos. Uma outra dessas citações, ela também expressa o seu mesmo pensamento dessa forma. Embora o pecado inclua escolhas errôneas, ele também inclui a natureza. Mais uma, a natureza do pecado inclui
um aspecto interno, a inclinação egocêntrica. Para Jesus, o pecado, mais do que um ato, é uma condição, um estado, uma inclinação da natureza humana. Então, com isso, eu creio de que está bem caracterizada esta doutrina, entende? Este tipo de compreensão, entende? Com a qual nós não podemos concordar de forma nenhuma. E nós vamos, então, colocar 2 pontos em que isto, entende, é ofensivo ao nosso Deus. Nós sabemos que quando há uma heresia, todo tipo de heresia, ela leva a uma ofensa ao nosso Deus. Então, quando é gerada uma criança, quando é gerado entre um bebê, então estaria gerando um pecado, então o próprio ato da geração seria uma ofensa ao nosso Deus. E como foi o nosso Deus que falou crescer e multiplicai-vos, agora então nós estaríamos numa contradição, porque ele mesmo estaria então ordenando o próprio pecado. E mais uma outra parte ainda, que como é ele mesmo que está dando vida ao novo ser, então ele mesmo estaria auto-ofendendo-se, ele estaria ofendendo a si próprio, porque ele estaria então numa posição totalmente incoerente consigo mesmo. Então, nós podemos compreender que estes creem que existiria culpa em nós, mesmo antes de nós compreendermos, antes de nós tomarmos uma decisão consciente. Então, o nosso Deus estaria se sentindo ofendido por nós, estaria nos condenando por algo que nós nem sabíamos que nós estávamos fazendo. É óbvio que isso, então, coloca o nosso Deus numa condição como se ele fosse alguém extremamente injusto, porém, nós sabemos que esta aí não é de maneira nenhuma uma realidade. Nós sabemos que o nosso Deus não se sente ofendido devido ao fato de que nós temos as tendências que nós herdamos do nosso pai Adão. Muito bem. Então, esta crença de que o pecado, então, seria o pecado original, ela, como nós, então, acabamos de dizer, apresenta o nosso Deus como se ele fosse um ser injusto, um ser arbitrário, um ser cruel, alguém entende que apenas entender por aquilo, entender que alguém nem sabe aquilo que está fazendo, ele estaria, então, ofendendo o nosso querido Deus e o nosso querido Pai. Está, entende, totalmente equivocado. Quando alguém vai e ele se conscientiza dessas realidades, eu creio que se ele está com a sua mente clara, ele cabalmente vai compreender de que esta doutrina, ela não merece de forma nenhuma qualquer tipo de crédito. E nós, dentro do movimento adventista, deveríamos entender, ter já há muito tempo não permitido que ela tivesse entrado dentro dos conceitos e dentro daquilo que são as doutrinas da nossa igreja. E nós também sabemos que essa doutrina ela é muito sutil, porque ela, às vezes, ela usa alguns disfarces. Ela diz que não crê de forma nenhuma, alguns dizem que não creem no pecado original, mas logo em seguida eles dizem que os maus pensamentos, os maus desejos, as tendências ao mal já seriam pecado, que dá exatamente do mesmo tipo de compreensão equivocada daquilo que seria uma ofensa ao nosso querido Deus. Ainda outras dessas citações, que são desses que são os expoentes desse tipo de doutrina, eles dizem assim também: declara-se que o pecado existe no ser humano antes de sua própria consciência dele. Há pecado no desejo de pecar. E nós sabemos que existe uma grande diferença entre nós sentirmos o impulso para fazer alguma coisa ou o desejo de nós nos alimentarmos de uma forma incorreta e, de fato, nós consentirmos com aquele desejo. Outra citação dessa, entender que também não merece crédito. É declarado que o pecado existe no ser humano antes da nossa consciência dele. A culpa nos maus desejos, mesmo quando resistidos pela vontade.
Pecado é a nossa natureza maligna herdada e todos os seus frutos. Herdamos a culpa do Adão. Então, o homem já permanece condenado em Adão, então, mesmo antes de cometer pecados. E por isso que aquela igreja, entende, que ela vai e batiza as crianças, entende, quando elas são, entende, ainda em estado de inconsciência, pensando com isso, entende, que estaria retirando esse pecado. Mas se o pecado somos aquilo que somos nós, não tem como nós resolvermos, a não ser no dia da nossa morte, que nós deixaríamos de ser, então, uma ofensa ao nosso Deus. Então, nós temos o quê? Que se a nossa natureza humana fosse mesmo o pecado, nós estaríamos diante de um pecado impossível de ser erradicado na vida. E nós sabemos que Jesus Cristo nos falou assim, ele deu declarações bíblicas, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres do domínio do pecado, livres do domínio do ego, livres para nós podermos consentir que Jesus Cristo venha viver a sua vida em nós constantemente. Mais uma outra citação que esta rebate esta realidade que eles gostariam que fosse de fato verdadeira. Ora, aquele que é poderoso para impedir de cair, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ora, se o apóstolo Paulo está entre nos afirmando que ele pode todas as coisas em razão de que Cristo Jesus vem viver a sua vida nele, ora, então nós não podemos de forma nenhuma concordar com este absurdo. E nós sabemos que nós temos este evangelho que ele é totalmente equivocado, e também nós temos alguns que creem que o evangelho seria apenas aquilo que Cristo Jesus fez. Nós temos alguém entende que foi expoente dentro do movimento adventista. Hoje ele está fora do movimento adventista, ele está totalmente desviado, chama-se Robert Brinsby. Ele também então disse o seguinte, que Jesus Cristo não seria alguém que agora estaria dizendo para nós sermos vencedores como ele foi vencedor. Não. Ele diz que o evangelho seria apenas Jesus Cristo foi e ele foi vitorioso, nós estávamos em Jesus Cristo, então fomos vitoriosos, e isto tudo, entendeu, é o evangelho. Não. O evangelho primeiramente dá este passo. Porém, logo em seguida, Jesus Cristo diz: aquele que vencer como eu venci. Ou seja, que pela graça de Deus, nós devemos também permitir que Cristo Jesus venha viver a sua vida em nós ininterruptamente. E quando nós, então, viemos a compreender que Jesus Cristo pode vir viver a sua vida em nós ininterruptamente, então nós temos a realidade de que este evangelho é um evangelho pleno, é um evangelho pé no chão. Nós sabemos que, ao citar a palavra de Deus, Jesus Cristo vem viver em nossa mente e ele pode, então, permanecer vivendo na nossa mente ininterruptamente. E é isto aquilo que é o estágio que os 144.000 que estão descritos na Bíblia no capítulo 14, que são os 144.000 de que eles precisamente vão estar oferecendo a Deus Pai a possibilidade de ele poder dizer a todo o universo: eis os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, este evangelho que fala que é tão defendido, de que o pecado seria a nossa natureza, as nossas tendências ao mal, e que mesmo um pensamento que nos vem, que é incorreto, que é colocado na nossa mente pelo inimigo de Deus, que isso, entende, já seria entre um pecado, é um completo absurdo, que nós devemos, então, deixar de lado esta corrente de pensamento. Então, se nós temos, então, uma corrente entre que ela está totalmente equivocada com relação àquilo que seja uma ofensa a Deus, nós não podemos dizer que
este conceito faz parte do Evangelho. Na verdade, ele não faz parte do Evangelho algum. Então, como nós, então, tivemos frisando estes conceitos equivocados, agora, então, nós vamos fazer 8 perguntas, e essas 8 perguntas, todas elas têm uma resposta única, é um não sonoro. Por quê? A primeira pergunta seria: nós somos culpados por causa do pecado de Adão? Não. Somos culpados porque nascemos como descendência de Adão? Também não. A natureza caída, com tendências ao mal, que herdamos de Adão, por si só, já nos tornaria indignos da confiança divina? Não. Somos culpados porque nascemos com uma aversão à verdade e à virtude? Também não. Somos culpados porque nós sentimos natural atração ao pecado, como também o ferro é atraído pelo ímã? Também não. Está Deus realmente sendo ofendido a partir do instante em que ele próprio dá vida ao novo ser humano? Obviamente que não. A culpa nos desejos, nos pensamentos maus, quando não são acariciados, mas afastados como odiosos, de forma nenhuma. Há pecado, mesmo que involuntário, que não gera culpa nas tendências hereditárias ao mal? E essa pergunta também é muito interessante. Há pecado, mesmo que involuntário, que então, quando ele é um pecado involuntário, ele não geraria culpa. Nas tendências hereditárias ao mal, também não. Ou seja, as nossas tendências ao mal, elas de maneira nenhuma constituem algo em que o nosso Deus se sentisse assim ofendido. Agora vem aquela pergunta que define o que é exatamente um pecado. Tornamos-nos culpados quando conscientemente escolhemos fazer algo contrário à vontade de Deus, a exemplo de Adão? Agora sim. Agora, então, nós entramos dentro daquela grande quantidade do ser humano, entende que nenhum de nós escapou, a não ser Jesus Cristo, dessa realidade de nós termos, de fato, ofendido a Deus conscientemente. Agora vamos falar um pouco a respeito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele foi dado, entende, pelo nosso Deus, e ele de maneira nenhuma quer fazer com que esse livre-arbítrio ele seja retirado da nossa condição. E a única definição, Ellen White nos diz com todas as letras, que a única definição que existe de pecado está no livro de João, 1 de João 3, no versículo 4. Pecado é uma transgressão da lei de Deus. Nós, de fato, ofendemos a Deus quando conscientemente nós discordamos com a expressa vontade de Deus. E Ellen White também nos diz que o pecado, ele é a discordância com a vontade de Deus, no mínimo particular, mas é uma discordância consciente. Se ela não for consciente, de maneira nenhuma nós temos alguém que poderia dizer que nós ofendemos o nosso querido Deus e Pai. Agora, aquilo que está hoje se passando, que também aconteceu lá na Pátria Celestial, quando nós lemos no livro de Apocalipse que houve guerra nos céus. Esta guerra lá nos céus, entendemos que ela foi uma guerra por obter o consentimento de uma mente pensante. Isto aí é precisamente aquilo que aconteceu lá no céu, e hoje aqui está acontecendo a mesma coisa. O nosso Deus está desejoso dele obter a nossa anuência com a relação à vontade dele, e o inimigo também está fazendo a mesma coisa, e esta é uma guerra que vai sempre continuar. Então, temos assim que a grande disputa entre Cristo e Satanás não é uma guerra de armas bélicas ou físicas, como se às vezes alguém apresenta que lá no céu tinha Miguel que lutava contra o inimigo, assim como se fosse uma luta física. Nós não cremos que foi uma luta física. A guerra que houve lá é a mesma que hoje está sendo levada a efeito dentro da nossa mente. Satanás, por um lado, busca
a nossa adesão, e do outro lado, Jesus Cristo também busca a mesma adesão. Vamos agora, então, falar um pouco a respeito do que significa aquela citação do livro de Salmo 51. No Salmo 51, Davi diz o seguinte: eis que eu fui moldado na iniquidade, e em pecados me concebeu a minha mãe. Aqui muitos entendem que isto significaria, ou que seria ter uma prova da realidade do pecado original, porque diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Porém, nós sabemos do livro de Ezequiel, do livro de Deuteronômio também, onde nós lemos que o filho não carregará a iniquidade do pai. Então, longe de nós de que um pai poderia transmitir o seu pecado para alguém, para o seu filho. Na verdade, ele não poderia de forma nenhuma transferir culpa. Ou seja, tanto os méritos como a culpa, eles são intransferíveis. Nós não podemos obedecer por um outro, mas também um outro não pode desobedecer por nós. Então, nós temos bem clara essa realidade dentro da nossa mente. Então, quando nós lemos que o Davi confessa de que em pecado ele teria sido gerado pela própria mãe, nós entendemos apenas isto, Davi apenas está dizendo daquela forma como a Bíblia às vezes fala de uma maneira, depois ela se expressa de uma outra forma. O Davi apenas estava dizendo, eu fui concebido com tendências ao mal, eu nasci sob a lei do pecado e da morte. Então, nós estamos bem tranquilos com relação a esta citação do Salmo 51, no versículo 5. Aqui, depois, nós temos aquilo que é pecado voluntário e aquilo que é um pecado involuntário. E nós sabemos que existem os pecados que geram culpa e aqueles outros pecados que não geram culpa. Quando nós temos alguém, um de nós, que está fazendo algo que não compreende que é uma ofensa a Deus, então ele não está de forma nenhuma gerando culpa. É uma transgressão? Sim, é uma transgressão. Porém, é uma transgressão que não gera culpa. Então, todo o pecado que ele é involuntário, ou todo o pecado que que conscientemente a pessoa não está compreendendo que está transgredindo uma lei de Deus, ele não é de forma nenhuma ofensivo ao nosso Deus. Agora, aquilo também que tem a respeito daquilo que é o mal e aquilo que é culpa. Nós sabemos que devemos distinguir entre aquilo que é mal e aquilo que é culpa. E nós damos, então, no livro ali, um exemplo. Por exemplo, se uma criança fosse usar uma arma e esta arma fosse atingir alguém e tivesse tirado a vida, isto seria mal, porém não há culpa, porque esta criança, ela ainda não está consciente daquilo que estava fazendo. Então, a culpa sempre provém de um mal que é praticado por alguém que é conscientemente responsável. Se nós não temos a condição, se nós estamos fora da consciência de que a pessoa está fazendo algo de que ela sabe que é ofensivo a Deus, então nós sabemos que esta pessoa não está, de fato, ofendendo a Deus, ainda entender que às vezes nós possamos compreender perfeitamente de que ela está ofendendo ao nosso Deus. Então, como resultado normal do pecado de Adão, nós estamos sujeitos à lei do egoísmo, ao nosso ego, entende que hoje nós sabemos que ele é avesso ao nosso Deus e que ele nunca vai se consertar, ele nunca vai melhorar, e nós, então, por isso, estamos sujeitos à primeira morte, que a Bíblia chama de como um sono. Agora, como penalidade devido aos nossos pecados e aquilo que são as nossas culpas, então nós estamos sujeitos à segunda morte, se por uma aventura nós não tivermos aceito a Cristo Jesus como o nosso Salvador.
Outra parte que também nos deixa sempre com certa apreensão é em relação àquilo que nós lemos na Bíblia a respeito do que significa a ira de Deus. A ira de Deus é nada mais, nada menos do que Ele permitir que nós colhamos os resultados da nossa própria escolha. E nunca entender que Deus iria entender agora tomar, e aqueles que forem lá condenados à segunda morte, que ele iria entender, infligir neles mais dor ou mais dificuldades. Não. O nosso Deus, quando ele vai e ele busca tirar a vida, e de fato entender a vida destes, entende que eles não se adequaram com a lei de Deus, eles não estão de acordo com a vontade de Deus, eles vão deixar de existir, mas nós logo em seguida vamos ver que isto é nada mais do que um ato de misericórdia do nosso Deus. Então, a ira de Deus é nada mais, nada menos do que ele permitir que a justiça seja feita, mas a justiça significa ele respeitar a escolha destes que de forma nenhuma se iriam se sentir bem se eles fossem levados lá na pátria celestial. Este ponto nós deveríamos tê-lo sempre bem claro dentro da nossa mente. Se por uma aventura Deus Pai permitisse que alguém que não aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, que recusou todas as investidas e todos os apelos para ele se entregar a Cristo Jesus, e ele resistiu conscientemente, e ele permaneceu numa vida de extravagância, numa vida de ofensas ao nosso Deus. Se ele fosse levado lá na pátria celestial, ele ia ter isto como um sacrifício, como um suplício muito grande. É por isso, então, que ele vai para a segunda morte. E não que Deus Pai queria entender assim, agora deixado de ser bondoso e deixado de usar da sua misericórdia. A misericórdia de Deus ali significa precisamente ele permitir que esta vida tenha um fim, seja ela do inimigo de Deus, seja de um terço daqueles anjos que estão junto com ele, ou seja de todos aqueles que o acompanharam na sua política de estarem contra o nosso Deus. Então, nós sabemos que a política de Deus Pai, a maneira dele agir conosco, com todo ser humano, ela não é como se fosse assim, ele dizer assim, ou você me ama ou eu te mato. Ou se você me ama, está tudo bem, entendeu? Se não, eu vou colocar você lá na segunda morte. Na verdade, a política de Deus Pai, ela é precisamente assim. Eu tenho remédio, nós sabemos que esse remédio é Cristo Jesus, e eu tenho remédio para a sua doença. Você crê que ele é eficaz, você o aceita. Se não aceitar, eis que esse remédio, infelizmente, vai levar você a não ter mais direito à vida. Ou seja, ele não está de forma nenhuma com alguém tendo que se põe, como eu disse, então agora tem uma vez que você agiu de uma forma contrária comigo, agora entendeu, eu vou colocar entre você lá para sofrer a pena da segunda morte. E nós sabemos que a pena da segunda morte, ela não significa apenas deixar de existir. Nós sabemos que quando Jesus Cristo esteve lá no Getsemane, quando ele viu-se que houve a separação de Deus Pai, o coração dele veio, Jesus Cristo primeiramente suou sangue, que é o máximo de angústia que o ser humano pode ser sujeito. E fora disso, pois em poucos tempos, o que aconteceu é que, em poucas horas, Jesus Cristo viu seu coração ser rompido. E nós sabemos disso porque quando aquele soldado furou o peito de Jesus Cristo com a lança, saiu de lá água e sangue. Ou seja, Jesus Cristo já havia rompido o seu coração, porque o sangue estava lá, e o sangue havia se separado a parte sólida da parte líquida. Então, nós sabemos que isto dali, a tristeza entende, que vai ter alguém entende, quando ele está passando pela segunda morte, é bem pior do que se fosse entender, alguém entende, que fosse estar sujeito à dor física.
Então, o inferno como uma visão do amor de Deus, nós já então explicamos isso, né? Significa assim, entende, que o ímpio, quando ele então está numa situação, entende, de inimizade com Deus, se ele fosse levado lá para a pátria celestial, e lá seria um suplício, porque ele iria achar, ele iria se sentir totalmente deslocado em razão do amor que existe, em razão daquela tendência de um apenas ir fazer o bem para o outro. E quando alguém então é possesso pelo egoísmo, num ambiente de puro amor, de pura disposição de servir o outro, iria ser um grande suplício. Então é por isso, entende, que ele não vai estar lá. Ele não vai estar lá unicamente por uma razão. Ele não está habilitado a viver lá num ambiente que é de amor e de intenção e todo o desejo de fazer o bem ao outro. Muito bem, mas mesmo Lúcifer, então, nós sabemos que lá no final, todo o joelho se dobrará e toda língua dará louvores ao nosso Deus. Nós sabemos dessa realidade e nós também gostaríamos muito de nós estarmos nesta hora em que Deus Pai está muito desejoso de nos dar este tipo de ventura, de nós estarmos com Ele durante o a eternidade. Muito bem. Mais uma outra parte, então, com relação àquilo que nós lemos no livro de Isaías, no capítulo 33, no versículo 14, onde nós lemos de que Deus é um fogo consumidor. Então, quando o ímpio se apresenta perante Deus Pai, sem que ele, ainda que ele esteja com o pecado, ainda que ele esteja com culpa, ele vai então ser destruído, mas conforme nós dizemos, a destruição, ela não é de forma nenhuma algo, entende, que o nosso Deus vai fazer como um tipo de vingança ou algo, entende, como se fosse para castigar. Na verdade, é um ato de amor que Deus Pai vai fazer, dando fim a um tipo de existência que a única coisa que iriam, entender, colher seria apenas tristeza e cada vez mais infelicidade. Então, um outro ponto, entende, aqui, num outro subtítulo que nós temos, é como é que o mal se transforma em culpa. Quando entende que o mal pode se transformar em culpa? Apenas quando existe consciência, apenas quando existe conhecimento pleno de que, ao se praticar este mal, está se ofendendo ao nosso Deus, porque o nosso Deus teria, então, a pessoa teria compreendido que o nosso Deus, ele já tinha ordenado que não se praticasse aquele tipo de ato. E Jesus Cristo mesmo, entende, ele falou, entende, assim, entende, porque antes da lei, o apóstolo Paulo escreve isto, porque antes da lei, embora o pecado estivesse do mundo, ele não era reconhecido como pecado porque não havia lei. E ele logo depois também, no capítulo 4, no versículo 15 de Romanos, ele diz: quando não existe lei, tampouco não há transgressão da lei. Há transgressão, sim, porém é uma transgressão que não gera culpa. Então, nós sempre devemos distinguir entre aquele pecado que gera culpa e aquele pecado que não gera culpa. Se tem consciência, gera culpa, se não, de forma nenhuma, nós não somos culpados de maneira nenhuma. Então, quando entra que um mau desejo, ele pode ser pecado ou pode ser também não pecado. Quando nós somos culpados, apenas quando nós conscientemente sabemos que vamos fazer algo que é ofensivo a Deus. Senão, o mau desejo, ele não é pecado. E também o livro de Tiago é um dos pontos da Bíblia que define claramente, nos dá muita segurança, nos coloca em terreno firme com relação àquilo que é o pecado, porque está escrito bem assim: mas cada homem é tentado quando é atraído ou seduzido por sua própria concupiscência, ou seja, por suas tendências ao mal. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, ou seja, quando eu
concordo com aquilo, quando eu decido fazer, ainda antes de eu fazer, de fato, agora, entendeu, eu me tornei culpado. Então, por isso que Jesus Cristo disse que quando alguém olhasse para uma mulher com intenção maligna, ou seja, não é apenas olhar, é olhar com intenção maligna. Se não tivesse a intenção maligna, não teria de forma nenhuma o pecado. Então, este ponto nós devemos também ter bem claro em nossa mente. Então, uma coisa é o pensamento, a ideia, a tendência, a inclinação, o desejo. A outra coisa é a intenção, o propósito, o desígnio, a decisão. Agora nós geramos culpa. Enquanto nós apenas temos o pensamento, a ideia, isso de forma nenhuma significa que nós estamos sendo alguém que é qualificado como alguém que está ofendendo ao nosso querido Deus. Agora nós temos aqui um comentário extremamente interessante do pastor Jim Zurk, que é colocado naquele livro Tocado por Nossos Sentimentos, e ele faz uma boa distinção entre aquilo que significam os desejos, aquilo que é a intenção, aquilo que é a tendência e aquilo que é, de fato, a decisão. Finalmente, nós queremos colocar esta parte que é muito importante, aquilo que aconteceu lá no céu. Vemos que Lúcifer, ele estava lá na parte celestial, ele sabia perfeitamente aquilo que era a bênção de Deus se ele obedecesse, e ele conscientemente escolheu desobedecer a Deus. E houve também 2/3 dos anjos que conscientemente eles escolheram obedecer a Deus. Mesma situação com relação a Adão e Eva. Adão e Eva conscientemente escolheram fazer aquilo de que Deus Pai havia proibido. Então, o que é que nós podemos concluir disto? Todos estes, sejam os anjos, ou seja, entre Adão e Eva, eles estavam com uma natureza perfeita, eles estavam com uma natureza com tendências ao bem, e mesmo assim, o inimigo de Deus, 1/3 dos anjos, e junto com Adão e Eva, eles escolheram fazer aquilo que Deus Pai havia proibido. Então, nós sabemos, assim, de que esta também é uma evidência de que o pecado não é natureza, porque eles tinham uma natureza perfeita, mas, sim, uma escolha totalmente equivocada, entendeu? Uma escolha que é ofensiva ao nosso Deus. E ainda como uma lembrança para nós sabemos que diante de qualquer tipo de tentação, se nós citarmos a palavra de Deus com fé, que ela vai criar o conteúdo dentro da nossa mente, eles entendem que nós então podemos passar livres de cometer qualquer tipo de pecado, e como nós sabemos que é a palavra de Deus que cumpre em nós o conteúdo da citação, então nós sabemos que nós podemos andar perante Deus apenas nos servindo dos 10 mandamentos, nós podemos vencer todo tipo de tentação. Então, nós, de forma nenhuma, estamos numa condição que estaríamos, sim, à mercê do inimigo de Deus. Na verdade, quando nós, então, compreendemos esta arma, que é o poder da palavra de Deus citada no momento da tentação, quando nós temos esta consciência, quando nós temos esse tipo de instrução, nós podemos passar por todas as tentações que vêm, e apenas com um dos 10 mandamentos nós sermos vencedores. E nós sabemos que o inimigo de Deus, ainda de que ele tenha toda a sua característica extremamente superior à nossa em sua capacidade, porém, nós munidos da palavra de Deus, Ellen White nos orienta de que o inimigo fica apavorado quando um de nós, com fé, cita a palavra de Deus, porque ele não tem forma nenhuma de nos vencer. Então, quando nós vamos falar do pecado, quando nós vamos falar da nossa fraqueza humana, da nossa fragilidade, ainda assim, o nosso Deus nos proveu um meio de escape, que ele é onipotente. Ellen White fala, e ela escreveu o seguinte, que ao unirmos a nossa vontade com a vontade de Deus, o resultado é onipotente, no sentido de nos dar vitória
sobre o pecado. Então, muito nós gostaríamos que nesse dia, e em todos os demais dias, a gente então sempre viesse a se lembrar de que nós estamos em boas condições, nós estamos em boas mãos. Agora nós podemos nos apresentar perante o universo como vencedores, não pela nossa própria força, mas sim pela força do nosso querido Deus. Assim, e sim, nós lembramos que Ellen White também disse que quando Jesus Cristo não estivesse mais aqui presente, quando a sua presença física já não estivesse aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras seriam a fonte do nosso poder. Então nós, orientados pelo Espírito Santo, lembrados pelo Espírito Santo da citação e lembrados do Espírito Santo que nós estamos numa hora em que estamos diante de uma tentação do inimigo, nós podemos com firmeza, com tranquilidade, sermos vencedores e sermos vencedores constantemente, permitindo assim que Jesus Cristo viva a sua vida em nós ininterruptamente. Muito bem, então agora aqui nós temos esse quadro que é do pastor Dennis Priebe, nós o copiamos dele e apenas fizemos algumas alterações para nos adequar àquilo que era o conteúdo deste capítulo. Nós temos primeiro aquilo que é o pré-lapsarianismo. O pré-lapsarianismo, ele parte da seguinte premissa. Ele compreende que o pecado é a natureza, aquilo que são as nossas tendências ao mal. Isto já seria ter uma ofensa a Deus. Então, Jesus Cristo, obviamente, então ele teria assumido a natureza do Adão antes da queda. E a justificação pela fé, o que seria então para esse entender a justificação pela fé? A justificação pela fé para para esta corrente de pensamento, ela é nada mais do que Deus nos declarando justos. E eles esquecem de que se Deus nos declarasse justo, a palavra de Deus tem poder de realizar aquilo que ele declara, porque não pode mentir. E se por uma aventura Deus Pai declarasse alguém justo, ele ao mesmo tempo ele torna alguém justo. Então, este conceito de que esta corrente sustenta de que a justiça seria apenas imputada, seria apenas de Deus nos declarando justo como se fosse um ato diante de um juízo, não. Nós sabemos que esta não é a realidade. E, então, obviamente que se eu sou um pecado, é impossível alguém ter a condição dele se apresentar com perfeição moral. E nós sabemos que, lamentavelmente, alguém que pensa dessa forma não vai suportar a outra corrente que significa aquela que está no lado direito deste quadro, onde nós temos primeiro que o pecado é uma escolha. Então, se o pecado é uma escolha, então Jesus Cristo pode ter um caráter impecável, ainda que ele tivesse, como de fato teve, a sua natureza humana era pecaminosa, com tendências hereditárias ao mal. Sim, porém, nunca ele as cultivou, ou seja, nós as cultivamos, porque nós viemos a cometer pecados. Jesus Cristo tinha as tendências hereditárias ao mal? Sim, porém, ele nunca as cultivou, ou seja, ele nunca falou sim a nenhuma delas, ele nunca concordou, nunca anuiu a ofensa ao nosso querido Deus. Então, o que seria a justiça de Cristo pela fé? Ou seja, a mensagem de 1888, ela envolve dois pontos essenciais. Ela é imputada, por quê? Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós já fomos vitoriosos, já vivemos aquela vida que o nosso Deus desejava que nós vivêssemos, porque nós estávamos em Cristo Jesus. Mas ela também é a justiça comunicada, ou seja, uma coisa significa nós termos a veste nupcial. Termos a veste nupcial tem a ver com nós estarmos com a justiça imputada. Agora, vestir a veste nupcial significa nós permitirmos que Cristo Jesus venha viver a sua vida em nós, que é a justiça, então, comunicada. Nós sabemos que o nosso Deus, ele deseja tanto que nós venhamos a aceitar a justiça imputada, como também a comunicada. Sendo que na imputada nós não fizemos nada a não ser a nossa crença que nós estávamos em Cristo Jesus, quando ele
fez todas, quando ele viveu a sua vida correta, quando ele foi na cruz e quando ele está hoje lá na pátria celestial, intercedendo por cada um de nós no Santíssimo. Porém, a justiça comunicada, ela tem a ver com Jesus Cristo viver a sua vida em nós. Então, Deus, quando ele nos declara justos, ele não só nos declara justo, como a sua palavra nos torna justos. E nós sabemos que na justiça imputada nós não tivemos participação nenhuma. Porém, na justiça comunicada, nós devemos usar todo o nosso empenho, toda a nossa força, toda a nossa decisão, lutar com unhas e dentes, da forma como Jesus Cristo disse: bem-aventurados os que têm fome e sede dessa justiça comunicada. Se nós, então, temos esta realidade, então nós estamos diante da possibilidade de nós sermos considerados pelo nosso Deus como alguém que alcançou a perfeição moral. A perfeição moral, esta da justiça comunicada, ela é concebida por nós pela fé no poder da palavra de Deus. Mas junto à fé no poder da palavra de Deus, há também o nosso esforço decidido e de forma nenhuma nós recuar diante de uma tentação, tanto assim que Jesus Cristo, ele nos assegura que nenhum de nós é tentado além das nossas forças, porque junto com a tentação, ele também nos dá o escape. Ou seja, nós hoje estamos numa condição de nós agora nos apresentarmos perante o universo inteiro, naquela posição, naquela tipo de atitude onde Deus Pai possa dizer a todo o universo: eis os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, de fato, nós podemos compreender de que a perfeição moral, sim, ela é possível e o nosso Deus está esperando. Na verdade, Jesus Cristo não pode vir antes de que exista na face da terra um grupo que represente todas as etnias de todas as nações, que esteja, de fato, permitindo que Jesus Cristo continue vivendo a vida deles ininterruptamente. E este aí é o destino do movimento adventista. Nós estamos, então, agora, nesses momentos iniciais desta mensagem de 1888 ser trazida novamente à consciência do movimento adventista, e nós sabemos que agora, de fato, o movimento adventista vai dar a grande alegria ao nosso Deus e Pai, e nós estamos sendo, graças a Deus, tendo o privilégio de participar desses momentos. Então, que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, e que o dia de hoje seja tido pelos céus como aquele onde nós tivemos a bênção de sermos aquelas testemunhas. E nós sabemos que nós podemos ser aquelas testemunhas apenas se o nosso Deus estiver vivendo em nós. Se porventura o nosso Deus não estiver vivendo em nós, nós de forma nenhuma poderemos estar entre aqueles que vão dar esta grande alegria ao nosso querido Deus e ao nosso querido Pai. Mas nós, de fato, estamos agora muito alegres, porque estamos vendo que nós estamos com todas as armas para nós alcançarmos esta vitória. Eu gostaria também de enfatizar todas essas citações que nós encontramos na página 271 deste livro, em que nós, então, acabamos fazendo tipo uma coleção de citações do Espírito de Profecia. Nós sabemos que esse livro, ele tem as ideias todas elas copiadas. Nós agradecemos a Deus pelos gigantes que possibilitaram que nós, então, pudéssemos copiar, e nós colocamos também numa das páginas que aquilo que se refere a este assunto, nada se cria, tudo se copia. Mas essas citações do Espírito de Profecia, elas são, de fato, muito confortantes para cada um de nós, e nós gostaríamos muito de que depois cada um desses que tem um livro, e aqueles que não têm um livro físico, basta pedir à irmã Nayara, e ela vai enviar a eles o PDF, que leiam essas citações.
Então, veja, entende uma, entende que Ellen White fala, eu vou ler essa última aqui, entende que está aqui, ó, bem no final. A verdade que atingiu o seu entendimento, a luz que brilhou na alma, mas que foi negligenciada ou rejeitada, condená-los-á. Aqueles que não tiveram luz para rejeitar, não estarão sob a condenação. Eu gosto muito da citação do Espírito de Profecia, porque, com muita precisão, ela define aquilo entre que são as nossas necessidades e ela é uma fonte de consolo para cada um de nós. Ao invés de entender mais uma outra citação, entender, ela fala, entender, ela nos diz assim, essa que está aqui em amarelo, ela diz o seguinte: o cristão sentirá as sugestões do pecado, pois a carne cobiça contra o espírito, mas o espírito luta contra a carne, mantendo constante conflito. Tentações e provas virão sobre todos, mas não precisamos nunca ser derrotados pelo inimigo. Veja, entende que alegria, entende que esta citação. Não precisamos nunca ser derrotados pelo inimigo. Nosso Salvador venceu em nosso favor. Satanás não é invencível. Cristo foi tentado a fim de saber como ajudar toda a pessoa que houvesse de ser tentada posteriormente. A tentação não é pecado. Este consiste em ceder. Para a pessoa que confia em Cristo, a tentação significa vitória e mais resistência. Eu vou ler de novo, porque isso é muito alegre. Para a pessoa que confia em Cristo, que confia no poder da palavra de Deus, a tentação significa vitória e maior resistência. Amém? Então, que nós, imbuídos desse tipo de pensamento, com esse tipo de conceito, que hoje, então, nós vamos entender para as nossas lutas, cientes de que em Cristo Jesus não há outra coisa senão vitória. A unirmos a nossa vontade com a vontade do nosso Deus, o resultado é onipotente no sentido de nós governarmos o nosso ego. Então, ainda que nós saibamos que o nosso ego é poderoso e todas aquelas realidades, nós sabemos que a palavra de Deus tem muito mais poder do que o nosso ego. Então, hoje, nós estamos numa hora, o movimento adventista, então, está numa hora em que pode, de fato, erguer a cabeça e se apresentar perante Deus Pai, podendo ser alguém que Deus Pai considere alguém vitorioso. Não porque nós vamos nos tornar super-homens, mas porque estamos agora compreendendo como é que nós podemos permitir que o super-homem venha viver a sua vida perfeita em nós. Amém? Então, eu creio que vamos inclinar a nossa mente, a nossa cabeça e vamos fazer uma oração ao nosso querido Deus e Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, querido Deus, por todas essas informações preciosas que nós viemos acolher da Bíblia, do Espírito de Profecia e desses outros gigantes que também nos antecederam. Muito obrigado, Senhor Deus, pela grande esperança que nós temos, que mesmo no dia de hoje, nós podemos consentir que Cristo Jesus venha viver a sua vida em nós sem qualquer tipo de interrupção. Dá-nos essa bênção e possibilita também, Senhor Deus, que nós sejamos os teus instrumentos para levar essas boas novas, essas boas notícias, o Evangelho eterno, àqueles que ainda não o conhecem. E possibilita que, pela ação do teu Espírito, sendo derramado no coração de todos nós e de toda a humanidade, essa verdade possa abrir a porta para que o nosso querido Jesus Cristo venha nos buscar. Nós lhe rogamos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém.